Aleluia. Jesus não nos deixa esquecer de como é olhar nos teus olhos, de como é estar no Santo dos Santos. Não nos deixa, Espírito Santo, cair na rotina. Não nos deixa, Senhor, nos tornarmos apenas religiosos, amarmos, meu Deus, o serviço e não amarmos Jesus Cristo. Jesus, o Senhor, é a imagem perfeita de Deus. Tu não és, meu Deus, Pai, algum arquétipo. O Senhor não é uma sombra. O Senhor é a expressão exata de quem Deus é. Continua no nosso meio. Seja bem-vindo a este lugar, Pai. Que o Senhor opere nessa noite sinais, maravilhas. Toma o nosso coração. É o que desejamos em nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Amém. Quem está feliz por estar na casa de Deus, diga aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Se possível, eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Não estou vendo ninguém ali no telão, mas hoje está... Vai ter ou não vai ter o telão? Não, né? Então, hoje você vai usar a sua Bíblia mesmo. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, diga, eu vou para o céu. Quem não trouxe, diga, eu também. Glória a Deus. Senta quem está pertinho de você aí, em nome de Jesus. E esse irmão abençoado vai te ajudar. E nós também faremos a leitura. Gênesis capítulo 22. Verso 2, e disse, Deus falando, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Amém? Nós estamos vendo aqui uma história muito conhecida. Provavelmente você já leu e já ouviu mensagens acerca disso. Deus, ao falar com Abraão, nós vemos ali que capítulos antes, Deus havia dado uma promessa a Abraão. Capítulo 17, ele dá uma promessa a Abraão de que Abraão seria pai. Nós lembramos a situação, Abraão já com uma idade avançada, sua esposa da mesma forma. E naquela hora riso vem aos lábios, porque Deus, como isso será possível? E aos 100 anos Abraão então recebe um filho da parte de Deus. Antes de adentrarmos na mensagem que nós queremos trazer, nós precisamos entender alguns parâmetros ao qual nós estamos inseridos, como igreja e como família de Deus. Quando eu digo de família de Deus, estamos falando da nossa congregação, deste lugar. Lógico que fazemos parte de uma grande família, de muitas denominações, família de Deus. Mas nós precisamos tomar o cuidado quando nos referimos à mensagem, à pregação. A pregação, ela não pode ser única e exclusivamente voltada para amparar a necessidade do povo. Ainda que ao olharmos a palavra de Deus, nós temos muito embasamento para trazer virtudes, verdades, condutas éticas e morais que façam com que a nossa vida prospere. Temos muitas palavras que nos ajudam a lidar com problemas, temos muitas mensagens que nos enxugam as lágrimas, outras que trazem lágrimas aos nossos olhos. Existem muitas mensagens que dizem acerca de todas as coisas que o ser humano pode passar. Todas as ocasiões temos uma mensagem, mas nós não podemos esquecer que a centralidade do Evangelho está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o tema central da mensagem de Deus.
Tudo aquilo que Deus operou, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, tudo apontou e revelou Jesus. O Antigo Testamento, ele veio ali trazendo muitas vezes homens sendo usados por Deus, mas todos estes sim, são arquétipos de Cristo. Podemos admirar sim, Jó, o homem mais rico da Ásia. Podemos sim admirar Davi, o rei, que realmente conseguiu conquistar toda a porção que Deus havia determinado aos filhos de Deus. Podemos sim olhar me fugiu o nome aqui, filho de Davi, rico, Salomão. Vermos como Deus usou através de sabedoria, riquezas incontáveis, admirar tudo aquilo e tomarmos lições para a nossa vida. Mas se a nossa mensagem, se o evangelho que carregamos se baseia somente em homens que de forma extraordinária viveram em algum momento coisas extraordinárias, o nosso evangelho não está pleno, não está completo. Porque o evangelho não fala acerca de homens pobres se tornando homens ricos, ou de famílias outrora destruídas, agora se tornando famílias bem ajustadas. O evangelho não diz somente de ações heróicas, ou de homens em determinado momento que tomaram uma posição, ou foram cheios de coragem, que fizeram coisas extraordinárias. Não! Como ao olhar a história de Davi e vemos ali que havia um gigante chamado Golias, que dizia palavras contra o exército de Israel e colocava medo no coração do exército de Israel, do povo de Israel. E ali se levanta Davi, jovem, corajoso, e decide lutar, e nós sabemos, ele vence o gigante. E é uma história excelente. Quem nós somos nessa mensagem? Numa mensagem não errada, mas não completa, não plena, muitas vezes colocamos eu e você como Davi. Davi, nós somos encorajados por Deus, capacitados por Deus. Mas será que realmente seríamos Davi nessa história? Ou será que nós seríamos o malvado Golias que vai contra? Menos ainda. Nessa história nós vemos um inimigo que se levanta contra o povo de Deus. E vemos um ungido de Deus, levantado, alguém que não tinha aspecto nem aparência, mas que foi colocado com ousadia num lugar aonde um exército deveria lutar. Um único homem resolveu a questão. Esse é o ungido de Deus. Aonde nós estamos nessa história? Muito provavelmente Israel amedrontada, Israel perseguida, cercada com medo. Porque falar de bravura, heroísmo, atos de humanidade, atos de fidelidade, nós encontramos em qualquer outro lugar. Mas o Evangelho vem falar acerca de um homem, do Filho de Deus, que mudou toda a história. Existe um mundo antes e um mundo depois dele. Esse Cristo encarnado, a imagem, a expressão exata de Deus, essa é a mensagem do Evangelho, porque este veio, morreu em nosso lugar, nós que não éramos corajosos, nós que não tínhamos esperança, nós que não tínhamos nada para dar para Ele, nada que traria orgulho, honra, prazer a Deus, ainda assim, Ele entregou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem. Tudo aquilo que fazemos para, de alguma forma, melhorar o Evangelho, abrilhantar o Evangelho, é um esforço inútil, vão, porque o Evangelho em si só é poderoso para salvar e transformar a vida de qualquer homem. Amém? Esclarecido então a questão do Evangelho, voltemos então para Gênesis capítulo 22. A nossa
nosso maior trabalho como filhos de Deus é descobrirmos aonde está então o Cristo revelado até mesmo nos locais ou nas passagens aonde o seu nome não é mencionado. É observarmos a palavra de uma tal maneira que sejamos capazes de enxergar Jesus aonde o seu nome nem mencionado é, aonde há muitas vezes um vestígio, uma sombra, e ali encontrarmos Cristo. Provérbios diz assim: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. A glória de Deus está em ocultar-se, e a glória dos reis está em descobri-lo, encontrá-lo. Existe algo escondido nas linhas e nas entrelinhas da mensagem de Deus. Nós precisamos encontrar Deus em todas elas. Como nós falamos, nós nos admiramos com as mensagens, nos admiramos com os atos de bravura, heroísmo, a intercessão divina. Vemos Deus muitas vezes atuando de forma direta, quando na verdade Ele sempre foi o ator principal, Ele que dirigiu toda a história. Tudo está no controle de Deus, e o Evangelho é isso, como diz Tim Keller: somos mais pecadores e imperfeitos em nós mesmos do que ousamos acreditar, mas ao mesmo tempo somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos acreditar. Somos piores do que imaginamos, mas ainda assim muito mais amados, muito mais pertencentes a Ele do que ousamos pensar. Deus nos amou de uma maneira extraordinária. Nós precisamos desfrutar desse amor, e esse amor sempre nos levará a um lugar de encontro com Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. O que nós lemos em Gênesis então é uma clara revelação do que havia de acontecer a Jesus. Eu sei que você já meditou sobre isso, já ouviu uma mensagem sobre isso, e você que tiver aí talvez meia hora de crente, meia hora de convertido, você consegue entender que ao subirem no monte e Abraão ao sacrificar o seu filho, ali é uma menção clara daquilo que havia de acontecer. É uma menção clara, é uma menção não tão difícil, mas nós queremos começar com o que é fácil. Enxergar Jesus aqui, nesse contexto, mas não somente neste momento. Como nós falamos, Abraão então com 99 anos, Sara com 89, receberam então uma promessa do primeiro filho. Eis então uma impossibilidade. O que Abraão, já agora usado por Deus, até mesmo antes desse momento extraordinário de Abraão e Sara receberem Isaque como filho, o mesmo Abraão já havia até orado por Abimeleque, para que ele, a sua mulher e as mulheres que serviam a ele pudessem dar à luz. Olha só, um homem estéril orando para que aquele reinado fosse estéril, fecundo, e Deus ouve a oração e assim procede. Um homem que já havia sido usado para lutar batalhas, um homem que já havia sido provado e aprovado por Deus. O que esse homem poderia fazer acerca desse caso, no caso ele e a sua esposa, serem incapazes de ter um filho? O que ele poderia fazer? O que ele poderia fazer acerca disso? Nada. Há apenas uma intervenção divina seria capaz de reverter essa situação. E nós vemos Deus ali entrando e dando a eles essa provisão. Nós vemos ali que Deus cumpre a sua promessa.
E no capítulo seguinte, então, após esse momento, Deus, ao entregar o seu filho, Abraão recebe de Deus, após receber o seu filho, passado cerca de 15 anos. Imagina, eu não sei você, eu tenho 2 filhos. Tem alguém aqui que só tem um? Alguém só com um? Temos alguns com apenas um filho. Eu tive pouco tempo um filho, uma filha na verdade. 2 anos eu tive uma única filha. E você sabe então, você que tem um filho, o seu amor é focado, o seu amor está em alguém. Então você consegue mensurar o amor de Deus, o amor de Abraão para com Isaac. Eu fiquei apenas 2 anos sendo pai de uma única pessoa. 15 anos, mais ou menos, alguns dizem 15, alguns 17, não importa. Mas imagina um tempo desse, Abraão vivendo a promessa de Deus. Meu pai, Deus, como tu és bom. Deus, como o Senhor é maravilhoso. Tem um filho. Mas um dia Deus diz a Abraão: Abraão, pega o teu filho, você vai sacrificá-lo a mim. Alguns podem dizer assim: meu Deus, que pedido terrível. E realmente, terrível. Eu não vou perguntar quem teria coragem para fazer isso, porque eu sei que nenhuma mão se levantaria. Mas eu quero que você imagine o que passa no coração mesmo de um homem de Deus. Não podemos imaginar que Abraão, não, mas Abraão era um homem que, tinha um coração melhor do que o nosso, de maneira nenhuma. Mas eu quero que no verso 3, acompanhe aí. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada. Na minha versão diz assim: e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Eu não sei você, mas no meu caso eu procrastinaria ao máximo, ainda que tentasse obedecer. Abraão levanta pela madrugada para cumprir aquilo que Deus havia exigido dele. E apesar de Abraão ter muitos servos, nós acabamos de ler que ele mesmo preparou tudo. Ele mesmo separou o jumento, ele mesmo separou os servos que acompanhariam ele e o filho, e ele mesmo preparou a lenha. Ele mesmo. Nós vemos aqui que o próprio pai então preparou tudo para sacrificar, para matar o seu filho. Algo inimaginável para qualquer um pai, assim como eu. Inimaginável. Imagino que passavam algo aos seus ouvidos. Charles Spurgeon diz assim: quando você passar por uma provação, a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual você deita a sua cabeça. Eu vou repetir: quando você passar por uma provação, a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual você deita a sua cabeça. Imagina uma mensagem dessa, uma ordem dessa da parte de Deus. Como foi a noite desse homem? Eu quero que você tente agora ao máximo ver Deus aqui. Aonde está Deus aqui? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Onde lemos que um pai preparou tudo, um pai se antecipou, preparou as pessoas que estariam junto ao filho, preparou até mesmo o filho, e ainda diz que Deus preparou até mesmo a madeira, aonde o filho seria colocado sobre.
Alguém está conseguindo ver Deus em algum lugar aqui? Alguém consegue imaginar alguma coisa, uma sombra de algo? Um pai preparando o filho e tudo, até mesmo as pessoas, até mesmo o jumento que o carregaria. Alguém consegue? O jumento fala de força, alguém que o ajudaria a levar a carga. Alguém consegue ter uma visão de algo que tem a ver com Deus, com Jesus? Lógico, está na Bíblia, mas não somente isso. Nós vemos aqui um Deus preparando todas as coisas, um Deus que preparou o próprio Filho, um Deus que organizou desde as coisas mais simples até mesmo o momento de maior dor, o próprio Pai fazendo isso. No verso 4, isso é fantástico. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Abraão não sabia o local, mas Deus havia dito: olha, eu escolhi um lugar e eu vou falar a você. Este lugar é chamado de Moriá. Moriá é escolhida por Deus, o lugar separado por Deus, um lugar que Deus escolheu. Verso 5, e disse Abraão aos moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eu quero que você entenda uma coisa: Abraão já havia sacrificado Isaque em seu coração. A decisão de Abraão era o quê? Senhor, eu cumprirei. Senhor, o menino é teu. Senhor, o que tu pedes, eu entregarei. Se Deus está pedindo da minha parte um sacrifício, é porque algo tem que ser reparado. Deus, o menino é teu. O menino é teu. E Abraão então já havia sacrificado Isaque no momento em que disse sim. Mas ao terceiro dia, ao chegarem no local escolhido por Deus, ali o pai testemunhou então o milagre da ressurreição. Nós vemos ali, como diz Hebreus, pela fé, Hebreus capítulo 11, se você estiver anotando aí ou quiser acompanhar, Hebreus capítulo 11, verso 17 em diante, Hebreus 11, 17 em diante. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Abraão creu tanto em Deus, creu tanto na promessa que Deus lhe havia dito, que ele disse: ainda que Deus o ferir com morte, ainda que Deus o levar, este mesmo Deus é poderoso para me dar ele outra vez, porque esse Deus havia me dito que por Isaque a promessa se cumpriria na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. E o mais interessante é que não é por descendências, daqui a pouco nós vamos ler, não é aos seus descendentes, mas a sua descendência. A sua descendência. E por mais que vejamos de uma maneira rasa, superficial, que Isaque e Abraão mostrassem o que havia de acontecer, a cruz de Cristo, revelando Cristo na cruz, revelando um Pai que carregou Jesus até a cruz, ainda que a nossa visão bem rasa nos mostrasse isso, nós vemos aí algo que é muito superior, que assim como Abraão já o havia entregado, ou seja, Isaque já havia morrido quando o pai assim o desejou entregar, nós vemos também que Cristo também morreu ainda no céu, quando o pai, ainda lá no céu, criou a humanidade.
Nós vemos que Deus não enviou Jesus para remendar a história, mas Cristo já havia se revelado antes disso. Cristo já havia se entregado antes de tudo isso. Sabemos que Isaac foi salvo e um cordeiro morreu no seu lugar. Todos nós deveríamos passar pela morte por causa de tudo que cometemos, todos os nossos erros e pecados. Mas assim como Isaac, o cordeiro nos salvou, morrendo em nosso lugar. É uma revelação que não é necessário tanto desenrolar da parte do Espírito Santo, é algo quase que nítido aos olhos. Mas nós precisamos entender que Cristo já havia se entregue antes mesmo de qualquer pedido, seja do nosso pecado ou seja da lei. Antes da exigência da lei, Jesus já havia se entregado. 1 Pedro 1,19: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Verso 20: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. O sangue de Jesus já era conhecido ainda antes do mundo ser mundo, ainda antes de conhecer o que conhecemos. O sangue de Cristo já estava anunciando, o sangue de Cristo já era conhecido. Queridos, se nós pegarmos toda a história de todo homem de Deus, de tudo aquilo que está no Antigo ou no Novo Testamento, Jesus sempre está sendo revelado. Seja uma mãe chorando, seja um homem guerreando, Jesus e o seu sangue sempre estará clamando. Sempre a história, o Evangelho de Deus será anunciado, mesmo onde o seu nome não é declarado. Ali a promessa de Deus sobre Abraão então se cumpria. Não no momento onde do alto se ouviu uma voz chamando Abraão. Abraão, não fira um moço. Abraão, não mates o moço. Antes disso, ainda no céu, Deus já havia providenciado o cordeiro que morreria no nosso lugar. Cristo já estava separado ali. Em João, no capítulo 8, verso 56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Isso é Jesus falando. Abraão se alegrou, desejou, festejou por ver o meu dia, e viu. E ele viu esse dia e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Vamos abrir aqui um parênteses. Jesus era alguém com a alma curada. Todos sabemos que Jesus morreu com quantos anos? Só quem tem boquinha. Morreu com quantos anos? 33 anos. Né? E o pessoal ainda diz para ele assim: você não tem nem 50. Né? Se tivesse o coração ferido, já ficava ofendido, né? Poxa, eu tenho 30 anos, cada um me chamando de 50, né? Mas voltemos para o texto. Eles dizem assim: não conheceste Abraão? Abraão já morreu há muito tempo. Como que ele viu o seu dia? Como que ele viu a sua vida? Verso 58, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.
Queridos, poucas as vezes, quem já leu os evangelhos, viu que poucas as vezes Jesus se revelou de maneira tão expressa, dizendo que Ele era, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Uau! Mas o que nós queremos tirar aqui é que Abraão viu o dia de Jesus. E que é o dia de Jesus, senão o momento da volta de Jesus, o dia, sempre que o dia é mencionado na palavra de Deus, em algumas versões até esse dia é em letra maiúscula. O dia é o dia em que Jesus retornará, a sua última vinda, o momento em que se findará todas as coisas, ou o momento em que o start na nossa eternidade será liberado. E Abraão viu esse dia, ele viu esse dia. E o que acontecerá nesse dia? O que é mais extraordinário que acontecerá no dia de Jesus, senão a salvação? Aonde os pecadores, aonde aqueles que cometeram erros, aonde aqueles que ofenderam a Deus, ouvirão dos céus, porque todos nós merecemos o castigo eterno, todos nós merecemos o fogo eterno, todos nós transgredimos a lei de Deus. Por mais que, assim como Esaú, com lágrimas ainda, desejamos uma vida diferente, não alcançamos, porque o homem por si só não é capaz de se salvar. Então o que está disposto a nós, o que está destinado a nós é a ira de Deus, é o fogo eterno. Mas na hora em que ali o cutelo, figuradamente vier sobre nós, alguém bradará: não faça isso. Por quê? Porque um cordeiro morreu por nós. E qual é então a maior notícia, o maior acontecimento do dia de Jesus? Salvação. Salvação. Abraão viu a salvação de Deus. Abraão viu a salvação que veio por meio do Cordeiro de Deus. E quero dizer mais para você. Ora, as promessas então que foram feitas a Abraão, a sua descendência, não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, a tua descendência, que é Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 16. Por quê? Porque Abraão foi pai de multidões. O próprio Deus diz que a sua descendência seria como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Uma descendência gigantesca, mas não fala sobre uma descendência completa, mas há uma só, Cristo. Todas as coisas culminarão em Cristo, tudo culminará nele. Nós não nos enganemos, não é acerca de nós, não somos o centro de Deus, não somos o centro do universo. O centro de tudo é Jesus Cristo. Por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a nossa vida, a minha e a sua. Toda a nossa existência precisa glorificar o nome daquele que vive, daquele que está sentado à destra do Pai, daquele que tem o nome que está acima de todo nome, daquele ao qual diante do seu nome toda língua confessa e todo joelho se dobra. Não tem a ver com a nossa falta de dinheiro, não tem a ver com a nossa infelicidade no casamento ou o nosso insucesso profissional. Tudo tem a ver com Ele, o quão distante estamos dEle e o quanto dEle eu preciso. O Evangelho não é a boa nova sobre a nossa felicidade e alegria, a não ser que, assim como o salmista, que a minha alegria esteja no Senhor, que o meu regozijo seja no Senhor, e o Senhor trará alegria ao meu coração. Se Cristo for o centro da minha vida, o motivo da minha alegria, não tem outra coisa que eu me alegre mais do que estar na sua presença. Quando Cristo for o centro da nossa vida, e não somente o centro da palavra,
Por quê? Porque Abraão compreendeu que o dia do Senhor, que tudo se culminará em Deus, tudo se culminará no Cristo. Ainda que ele não tivesse mais o seu filho ou descendências, Deus seria a sua maior alegria, porque a graça de Deus nos basta. A graça de Deus. O Evangelho, a boa nova, não é a boa nova acerca da nossa necessidade. A boa nova é acerca de um amor de um Deus pleno, completo, satisfeito em si, que decidiu se entregar por amor a mim e a você, pecadores, errados, não comprometidos com nada que tenha a ver com Deus, e ainda assim recebendo graça e misericórdia desse Deus. O Evangelho não é para mudar a nossa vida terrena somente. Não que isso não aconteça. Não estou dizendo que ninguém pode viver uma vida plena, lógico, pode. Vida abundante. Falamos disso acerca dos dízimos, ofertas, fidelidade, vida piedosa, amar a verdade, amar a justiça. Tudo isso fala de vida plena, plenitude. Honrar pai e mãe, tudo isso fala de plenitude de vida, mas salvação só há em um, salvação só há no nome de Jesus Cristo. E o que importa é que os homens sejam salvos. Não há plano maior do que esse. Não há nada que Deus tenha feito mais, se comprometido mais do que salvar a nossa vida. Ele morreu não para nos dar uma vida alegre, mas para nos dar salvação. Se fosse apenas por alegria, a igreja primitiva teria falhado. Se fosse apenas por alegria, quando vemos a igreja sofredora, perseguida ao redor do mundo, é uma igreja que tem falhado então? Será que a igreja certa somos nós? Que chegamos aqui nos nossos carros, viemos com nossas roupas bem alinhadas, com a nossa família igual comercial de manteiga. É de margarina, né? Será então esse é o evangelho pleno? Não, esse é o evangelho que o mundo espera de nós. É o mesmo evangelho que olha para Jesus na cruz e disse: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva a ti e a nós também. É o mesmo evangelho, é a religião, que se você não é alguém de sucesso expressivo, você não é homem de Deus. Que se você não tem 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil na sua conta bancária, você não é um homem abençoado por Deus. Porque quando falamos, nossa, aquele homem é uma pessoa abençoada, o que vem à nossa cabeça? Talvez alguém que serve na igreja, alguém que prega, alguém que tem os filhos abençoados, todo mundo com saúde, emprego bom, carro bom. Esse é uma pessoa abençoada. Abençoados somos todos nós, que um dia ouvimos a voz de Deus, não o procuramos, Ele nos encontrou, Ele nos achou e colocou o nosso nome no livro da vida. E quando esse livro for aberto, esses selos forem arrancados e o livro for aberto, o nosso nome está lá. Isso nos torna homens e mulheres abençoados por Deus. Quem está entendendo, diga amém. O evangelho é tremendo, muda a nossa vida, muda a nossa história. Este evangelho que custou a vida de Deus, a salvação de Deus, a salvação que nos alcança, custou a vida do Filho de Deus. No Moriá, Isaque permaneceu com o Pai. No Calvário vemos o Filho de Deus pagando um preço altíssimo, estando sozinho. Ele foi capaz de pagar o preço que nem se nós mesmos entregássemos as nossas vidas, pelo mal que nós mesmos cometemos, não seríamos capazes. A balança ainda não teria equivalência. Todo o mal que fizemos a Deus ainda pesaria muito mais do que a nossa vida. Ainda que todos nós nos entregássemos à morte, não pagaríamos um preço, porque a ofensa foi a um Deus eterno.
O mal foi feito a um Deus eterno, poderoso, soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Que homem, que ser humano seria capaz de arrancar o mal provocado a um Deus assim, se não somente um Deus? Ele morreu no nosso lugar. Aos homens resta apenas recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Se coloque de pé. A nós resta apenas nos tornarmos alvos da graça de Deus. Eu sei que o nosso coração vai desejar muito ouvir mensagens que nos levem, sabe, a encorajamento, a dizer que nós somos capazes. Teremos um coração muitas vezes saudoso por desejar. Mas, queridos, ao olharmos profundamente nos olhos de Jesus, ao contemplarmos a beleza desse Jesus, não precisaremos de mais nada.